Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, aí de Bestió, tudo bem com vocês? Graças a Deus que está tudo em paz. Nós estamos mandando para vocês aí mais um estudo da preparação para o nosso batismo, que estamos pretendendo realizar aí no último final de semana agora de setembro. Tenho certeza que esse é um momento muito especial nas nossas vidas. E tenho certeza que Deus sempre esteve, estará conosco e vamos alegrar mais e mais o coração do Senhor. A Bíblia diz que a festa no céu, né, quando um pecador se arrepende, a festa no céu quando alguém realmente se entrega totalmente a Ele, isso é uma coisa assim maravilhosa, não é verdade? Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre John Wesley. A Igreja Metodista, ela nasceu num movimento dentro da Igreja Anglicana, realizado por um homem chamado John Wesley no século XVIII. John Wesley, ele nunca deixou a igreja anglicana, foi pastor da igreja anglicana até a sua morte. O objetivo dele era fazer um trabalho de renovação dentro da igreja anglicana. Inclusive, uma das frases de John Wesley, que era o sonho dele, também o projeto nosso metodista, é transformar a nação, especialmente a igreja, espalhar a santidade bíblica à sua face da terra. Esse é o objetivo de Wesley. Tem um movimento espiritual dentro da igreja anglicana. Ele nunca deixou de ser anglicano. Quer dizer o seguinte, John Wesley nunca foi metodista. Ele sempre foi anglicano. Então eu vou contar um pouco de vocês hoje, assim, um pouco da história de Wesley, que eu acho assim muito importante para a vida de vocês. Nós vamos ler um texto bíblico de Filipenses capítulo 3, Filipenses 3, versículo 12 ao versículo 16. Nos diz assim a palavra do Senhor: não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, porque também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Muito palavra de oração. Obrigado, Pai, por essa manhã, pelas nossas vidas, pela oportunidade, Pai, estarmos juntos nessa manhã, reunidos, estudando a Tua palavra. Pai, muito obrigado, Senhor, pela experiência de irmãos e irmãs do passado. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de vivenciar hoje aquilo que Teu Espírito Santo fez no coração de homens e mulheres no passado. Pai, seja conosco neste momento, Pai de amor especial. E seja conosco, Pai de amor, aqui, na casa de cada irmão, de cada irmã lá de Bertioga. Que a Tua graça, misericórdia, livramento, saúde possa estar presente na vida do Teu povo. Muito obrigado por essa manhã. E muito obrigado por ter a Tua palavra como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Humildemente oramos em nome de Jesus. Amém? Alguém disse que o objetivo da nossa vida é imitar Jesus Cristo. Esse é algo maravilhoso. Mas ele diz o seguinte: muitas e muitas vezes imitar Jesus Cristo é muito difícil. Então ele diz o seguinte: é para a gente começar por aqueles homens e mulheres que vivenciaram esse Cristo nas suas vidas, imitando esses homens, imitando essas mulheres. Então ele diz assim: eu acho que quando a gente tenta falar um pouquinho para você de John Wesley, não é para idolatrar John Wesley, ele não aceitaria isso nunca, não é para exaltar um homem, mas para vivenciar a experiência dele. Um homem que teve uma experiência profunda com Deus, com o Espírito Santo. Por causa disso que o símbolo metodista é a cruz e a chama, sabe? Então é muito importante a gente aprender com essas pessoas.
quando nós estamos aprendendo com as pessoas, eu creio, nós estamos aprendendo mais de Cristo. John Wesley, ele foi assim, uma pessoa assim, impressionante. O pai dele era pastor da igreja anglicana, chamava Samuel. E a mãe dele chamava Susana, mulher muito piedosa, muito cristã, que teve muitos filhos e que tinha um cuidado muito especial com cada filho. Ela cuidava de cada filho individualmente, estudando as lições de casa, lendo a Bíblia e orando com cada filho individualmente. Isso influenciou muito na vida de John Wesley. John Wesley escreveu um diário, e no diário John Wesley nunca fez nada na vida dele sem consultar a mãe dele. O pai dele era meio complicado, mas a mãe dele era muito piedosa. Então tudo que ele fazia, ele consultava ela. Vou dar um exemplo para vocês. Quando John Wesley resolveu sair por todo mundo pregando o evangelho, pela tradição anglicana, ele não queria fazer isso. Ele queria ficar dentro da igreja. Mas a mãe dele, que orientou ele, desafiou ele, puxou a orelha até dele, para ele sair para o mundo e pregar o evangelho. Então a mãe dele teve muita influência na vida deles. Vou destacar aqui um pontozinho só, na infância dele, que marcou John Wesley durante toda a sua vida. John Wesley, ele sempre dizia que ele era uma tição tirada do fogo. Quando John Wesley era pequenininho, a casa dele pegou fogo. E na Inglaterra, as casas eram feitas de madeira, então queima rápido. Então a família saiu toda, os vizinhos ajudaram. O último que ficou para trás foi o John Wesley. Então realmente as pessoas tiveram assim, muita dificuldade para salvar a vida de John Wesley. E John Wesley sempre considerou esse fato como um milagre na vida dele. Então ele dizia sempre: se Deus me tirou do fogo, Deus tem algo muito grande e profundo para a minha vida, para o meu viver. John Wesley, ele cresceu, é claro, né? Estudou uma faculdade chamada Oxford, na Inglaterra. E lá na Inglaterra ele conheceu alguns amigos que marcaram, estiveram com ele durante toda a sua vida. Um deles era o seu irmão, chamado Carlos, que era músico, que escreveu todas as músicas do início do movimento metodista. Então lá nessa faculdade, ele criou um grupo ali na faculdade, nos intervalos da escola, ele chamava ele de grupo santo. O que eles faziam? Eles se reuniam para ler a Bíblia, estudar a Bíblia e para orar nos momentos de intervalos. Então esse grupo marcou muito a vida de John Wesley. Eles estiveram juntos durante toda a vida dele. Esse grupo realmente que era assim, amigos próximos de John Wesley. Isso assim é uma coisa. Então lá ele estudou em Oxford, formou e foi ser pastor da igreja anglicana. Chegando lá, John Wesley teve assim uma decepção muito grande. Ele não conseguia ser pastor. John Wesley sentia que faltava algo na vida dele. Faltava uma experiência profunda com Deus. John Wesley tinha na mente assim: não adianta eu ficar fazendo aqui as coisas na igreja, cumprindo aquelas coisas que a igreja me manda fazer. A igreja anglicana, por exemplo, tem um livro de oração, como se fosse uma homilia na igreja católica. Todos os cultos, eles pegam e leem aquele livro santo. Ali nesse livro santo tem tudo. Ele fala: meu Deus do céu, eu quero ter uma experiência. Ele sentia no coração dele esse desejo. John Wesley, você tem uma frase aí seguinte: eu prego para as pessoas. Quem vai pregar para mim? Eu prego salvação para os outros. Quem vai me salvar? Então John Wesley sentiu uma necessidade, um vazio muito grande na sua vida. Então John Wesley viveu um momento que a Inglaterra está enviando muita gente aqui para a América, para os Estados Unidos. Muita gente está vindo aqui para colonizar a América. E também a igreja anglicana está enviando pastores, missionários para cá. Então ele colocou na mente assim: se eu for para lá, for para a América, pregar para os índios, pregar a mensagem lá, eu acho que vou ter uma experiência com Deus lá. Sabe? John Wesley fez isso. Se colocou à disposição da igreja e veio para a América. Mas aqui na América foi uma decepção como missionário. Aqui também
ele proferiu a seguinte frase: fui à América evangelizar os índios, mas quem me converterá? Ele foi uma decepção como missionário aqui na América. Não conseguiu nada, ainda teve uma decepção amorosa aqui na América e voltou rapidinho para a Inglaterra. Só que nessa viagem dele aqui para a América, ida e volta, ele conheceu um grupo de, vou dizer assim, de pessoas que tinham tido uma experiência com o Espírito Santo. Vou dar exemplo, são os pentecostais da nossa época de hoje. Ele conheceu um grupo chamado Grupo Moraviano, que eram alemães. Ele conheceu este grupo e esse grupo tinha uma experiência muito profunda e conheciam com profundidade a graça de Deus. Então aconteceu esse grupo. O Wesley dessa viagem estava com medo danado. Imagina um pequeno navio naquela época, com todas as limitações. Ele tinha um medo de morrer danado. Porque ele tinha medo de morrer para o inferno, porque ele não tinha tido uma experiência com Deus, ele tinha muito medo. E nessa viagem ele via esse grupo lá no navio, louvando a Deus, cantando. O pessoal não estava nem aí o que estava acontecendo com a viagem, com a voragem do mar, as coisas que está acontecendo. O pessoal não estava nem preocupado. E aquilo marcou muito a vida de John Wesley. Ele então conversou com as pessoas e perguntou para eles: por que essa tranquilidade, por que essa paz que vocês têm? Então falaram para ele, sabe, que eles conheciam a graça de Deus, o amor de Deus. E eles tinham certeza que Deus amava eles, que Deus tinha salvado a vida deles. Se acontecesse alguma coisa, eles estariam com o Senhor no paraíso para todo sempre. John Wesley voltou para a Inglaterra. Chegando na Inglaterra, ele ficou doente e quase morreu. Um dia ele foi interrogado por um amigo dele sobre aquilo que ele depositava confiança na sua vida. Ele fez uma confiança para a vida eterna. Sua resposta foi: tenho empregado o melhor dos meus esforços para servir a Deus. Só que não somos salvos pelo esforço, nós somos salvos pela graça de Deus. Não somos salvos por aquilo que fazemos. A salvação é um presente que Deus nos dá gratuitamente, sem nós merecermos nada. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso é dom de Deus, diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2. O amigo, não satisfeito com a resposta, pensou: pois que não são os nossos esforços suficientes para a esperança. Não é isso que leva a pessoa à salvação, sabe? Não adianta você ter esforço, sabe? Wesley estava depositando a confiança nele, nas coisas que ele fazia. Isso é lixo diante de Deus, não serve para nada, sabe? Wesley dizia: nada mais tenho em quem confiar, em nada tenho o que confiar. Só que o Wesley ficava em busca dessa experiência com Deus, dessa profundidade com Deus, sabe? O que ele fazia? Ele vivia uma vida rigorosa, orava, renúncia total das coisas do mundo. Ele tinha uma busca muito grande por santidade, sabe? Ele achava que se ele fizesse todo esse tipo de esforço, ele ia garantir o favor divino. Repito uma vez: salvação é pela graça, é presente de Deus, não é por esforço. Então acontece, ele tinha uma necessidade de paz, de alegria, de segurança. Vou usar o termo aqui. Ele tinha necessidade de ter certeza da salvação. Ele tinha dúvida: se acontecesse alguma coisa com ele, ele seria salvo. Foi somente, vou dizer para vocês, no dia 24 de maio de 1738, nós sabemos essas coisas. Como eu falei, ele era metódico, por causa disso, não metodista. Ele era metódico, tudo ele escrevia. Ele tinha um diário da vida dele, todo dia ele escrevia tudo. Então, no diário ele diz que ele foi dia 24 de maio de 1738, diz aí, contra a vontade dele, numa pequena reunião,
numa ruazinha, lá na Inglaterra, pequenininha. Então alguém estava lendo um comentário de Lutero sobre a salvação pela graça, sabe? Na carta de Romanos. E João Wesley sentiu o seu coração aquecer. Ele sentiu o seu coração aquecer, dizer de modo sublime, sabe? Naquele momento, ele passou a compreender perfeitamente a essência do Evangelho, renunciando toda a confiança nele mesmo, nas coisas que ele fazia, nas obras que ele fazia, e passou a confiar totalmente no Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Vou citar aqui as palavras dele mesmo, que está no relato, esse relato está no diário de Wesley, de 24/5 de 1738. Olha a palavra dele. À tarde fui, com pouca vontade, ou sem nenhuma vontade, a uma reunião na rua Aldgate, em Londres. Quando cheguei, alguém estava lendo o prefácio de Lutero, a Epístola de Paulo aos Romanos, cerca das 20h45, 8h45 da noite. E quando ele descrevia a mudança que Deus operava no coração mediante a fé em Cristo Jesus, senti o meu coração estranhamente aquecido. Eu senti que agora confiava realmente em Cristo, somente em Cristo para a salvação. E foi dada a segurança de que Cristo havia perdoado os meus pecados, sim, os meus, e que eu estava salvo da lei do pecado e da morte. Palavras de João Wesley. Irmãos e irmãs, João Wesley, a vida de Wesley tem dois momentos, antes e depois dessa experiência. Após essa maravilhosa experiência, sabe, ele continuou buscando a santidade, a perfeição cristã que ele acreditava, só que era de maneira diferente. Agora ele fazia isso para agradar a Deus, não para agradar a ele mesmo, sabe? Como meio realmente de crescer diante de Deus, não para alcançar a salvação. A salvação é dom de Deus. Então Wesley realmente, assim de tudo, deixou o Espírito Santo trabalhar o seu coração, a sua vida, graciosamente, sabe, no crescimento em santidade. Essa chama acesa no coração de Wesley não foi um fogo de palha. Tal experiência produziu uma verdadeira revolução e mudou sua perspectiva do Evangelho e missão da igreja. Wesley tornou-se um pregador fervoroso, incansável. O que ele pregava? A justificação da fé na cruz de Cristo, salvação pela graça. Ele pregava a salvação no poder do Espírito Santo e a transformação, pegava a transformação e a santificação da pessoa, de indivíduos, de toda a comunidade, através do poder de Deus. Wesley viveu assim. Dos 50 anos que se seguiram, ele pregou uma média de 3 sermões por dia. A maior parte ao lar livre. Tem uma frase que diz que foi João Wesley que pronunciou, mas ele copiou de outras pessoas, diz o seguinte, né? O mundo será a minha paróquia. Porque foi proibido pregar dentro da igreja anglicana. Então eu falei, não posso pregar mais aqui? Não. Então o mundo é a minha paróquia. Milhares de pessoas se converteram à mensagem de João Wesley. E essas pessoas passaram a trilhar o caminho da santidade. Então, como eu falei, o que os metodistas estão fazendo aqui na face da terra? O que nós estamos fazendo? Qual é a base daquilo que cremos que Deus colocou em nosso coração, que é a missão da igreja metodista? Como eu já falei, o Wesley acreditava nisso aqui: reformar a nação, especialmente a igreja, e espalhar a santidade bíblica sobre a face da terra.
assim que João Wesley viveu, os 50 anos depois da sua, dizer assim, né, experiência com Deus, sua conversão verdadeira, a sua experiência do coração aquecido. João Wesley, ele realmente creu e viveu um avivamento que se deu de modo a afetar positivamente, não só ele, não somente a igreja, mas toda a sociedade no qual ele estava inserido. Quer dizer o seguinte, a Inglaterra foi influenciada com a experiência de John Wesley. Até a história reconhece hoje. Se não fosse a experiência de Wesley e o movimento metodista, a Inglaterra tinha caído no caos. Tinha sido realmente vivido uma situação difícil. Irmãos e irmãs, o que aconteceu? Vou falar um pouquinho o que aconteceu na sociedade da Inglaterra influenciada por Wesley. Wesley, um dos homens que mais lutou contra a abolição da escravatura. Wesley lutou por reformas educacionais, reforma no sistema prisional, reforma nas questões trabalhistas, de modo que os historiadores chegam a atribuir o movimento metodista o mérito da Inglaterra, da Inglaterra não ter padecido os horrores de uma revolução sangrenta como aconteceu na França. Hoje, questão trabalhista na Inglaterra, todas as questões sociais que existem na Inglaterra têm um fundamento no metodismo de Wesley. O metodismo foi um movimento missionário muito grande. Wesley andou de cavalo todo o Reino Unido hoje, Irlanda, Gales, tantos outros lugares. Wesley andou a cavalo pregando o Evangelho. Wesley realmente, ele tinha na mente o seguinte, né? Que nós metodistas, que nós cristãos, só temos uma missão no mundo: pregar o Evangelho, testemunhar Jesus Cristo. Essa é a missão que temos nessa vida. Então, depois da experiência dele do coração aquecido, sabe, não somente ele pregou o Evangelho, mas enviou os seus discípulos, missionários, para diversos países, especialmente para a América. Mandou muitos missionários. Em 1735, vocês têm ideia, os metodistas representavam 25% da população americana, na época de Wesley. Em 1850, 34% da população. Em 1859, 1 em cada 3 americanos eram metodistas. Hoje nós somos 80 milhões de metodistas em 140 países no mundo. Olha só, sabe, o que aconteceu com Wesley. Wesley tinha uma visão. Isso foi até transformado em livro. Temos um livro que diz o seguinte, né? Certo? O livro mostra que o metodismo seria uma linha do esplendor sem fim. Esse livro tem esse título, né? A linha do esplendor sem fim. John Wesley acreditava em tudo isso. Qual é a ênfase? Qual é a ênfase que nós temos como metodistas? Sabe? A graça de Deus, a transformação da vida integral do ser humano, sabe? E essa vida integral, ela é demonstrada diante de Deus e das outras pessoas. Outra ênfase importante de Wesley, a santidade bíblica como foco da missão. Então, John Wesley realmente, ele viveu isso em toda a sua plenitude. John Wesley, ele realmente deixou algo para nós muito importante. Sem uma experiência com Deus, não existe vida com Deus. Sem experiência com Deus, nós nunca vamos crescer como cristão e como cristã. E a Igreja Metodista aqui no Brasil, ela nasceu através de americanos que vieram do sul dos Estados Unidos para o Brasil e trouxeram essa mensagem para nós, povo brasileiro. Como
Como falamos, hoje a Igreja Metodista está presente em todos os estados do nosso país. Temos lugares que a Metodista é maior, outros menores, mas temos tentado seguir aquilo que John Wesley deixou para todos nós. Então, meu irmão, minha irmã, o metodismo nasceu da experiência de um homem com Deus. Ele nunca dividiu a igreja. Ele nunca realmente fez divisão. Ele nunca causou dor, sofrimento nas pessoas. John Wesley acreditava que a igreja é de Deus e a igreja é una e não podemos dividi-la. O que Deus fez no coração dele, tudo, ele venceu dentro da igreja no qual Deus chamou ele para ser pastor, que é a igreja anglicana. Lá ele viveu. Lá realmente acreditava que através de Deus do Espírito Santo ele podia fazer algo diferente e transformador. Assim viveu John Wesley. Assim realmente ele caminhou. O símbolo de John Wesley na Inglaterra é ele em cima de um cavalo. O símbolo do metodismo dos Estados Unidos é um de seus discípulos, chamado Francis Asbury, em cima também de um cavalo. O símbolo do metodismo é você caminhando, evangelizando e pregando o evangelho, crendo no poder de Deus e crendo que Deus pode transformar sempre, sempre o coração do ser humano. Amém? Que Deus possa te abençoar você, meu irmão, minha irmã, aí em Bertioga. Que a experiência de Deus possa realmente acontecer de uma maneira muito profunda na sua vida. E que a experiência de John Wesley, que iniciou o movimento metodista, possa te servir de inspiração para buscar também essa comunhão, essa plenitude com Deus e com o Espírito Santo. Que Deus te abençoe, te guarde e te fortaleça. Amém? Ótimo dia, ótima semana para vocês.